O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. O importante é ser uma criança nota 10. Ser uma criança nota 10 é só tirar boas notas. Mas não é só isso. Ser uma criança nota 10 também é respeitar os amigos. Não ficar nas ruas. Não trabalhar ainda. Ficar longe das drogas. Brincar, praticar esportes, se alimentar bem, fazer muitos gols. E você, quer ter uma atitude nota 10? Doe agora! Estamos de volta com o programa Norte em Ação, agora nosso quadro Entrevistas Especiais, e com a grande satisfação estamos recebendo novamente dentro do programa a Marjane Lewis, ela que é fonoaudióloga da Amplisom e participa hoje conosco para falar, sobre questões auditivas e principalmente hoje para dar uma conotação especial entre a diferença entre surdez e perda auditiva. Tudo bom? Oi, tudo bem? Prazer em estar aqui novamente. A satisfação é nossa, com certeza, ainda mais para falar de saúde e para falar do bem-estar, que a pessoa ouvir bem, estar atenta às coisas que é tão fundamental e, por vezes, um detalhe, que pode mudar e imprimir qualidade de vida a essa pessoa. Com certeza. E nesse sentido, evidentemente, como eu coloquei aqui, Marjane, eu gostaria de iniciarmos falando sobre essa diferença importante, surdez e perda auditiva. Tá. Assim, a perda auditiva é uma diminuição da capacidade auditiva, ou seja, o som ele é produzido na mesma intensidade, só que a pessoa percebe num volume mais baixo, diferente da surdez, que é uma incapacidade de ouvir. A pessoa não consegue, independente do volume que é produzido o som, a pessoa não consegue captar, tá? E as pessoas falam, fulano é surdo, ou tá... Não, nem todo mundo é surdo, às vezes é só uma deficiência, uma dificuldade. É que nem a gente pode comparar ao cego com deficiente visual. As pessoas usam óculos para corrigir uma deficiência visual. E o aparelho vai fazer a mesma situação, ele vai corrigir uma dificuldade auditiva. Não, realmente é bom a gente poder conotar bem essas diferenças, porque evidentemente que a pessoa que está lá do outro lado, às vezes até com um pouco de dificuldade de ouvir, e ela não percebe essa situação. E para identificar isso, como identificar essas questões assim, de surdez, aliás, de perda auditiva? De perda auditiva. Porque isso de fato é algo que acaba incomodando e as pessoas às vezes nem percebem. E há uma diferença também entre o adulto e a criança. Como se pode perceber isso? Sim. Quais são os sintomas? Assim, no Brasil, para vocês terem uma ideia, as pessoas demoram até 7 anos para procurar ajuda depois de constatado uma perda auditiva, tá? No adulto.
Os principais sintomas: ouvir e não entender, tá? Pedir para que as pessoas repitam com mais frequência, dificuldade em assistir televisão, ouvir rádio, toda hora está aumentando o volume, dificuldade de falar ao telefone, pessoas que apresentam zumbido também, normalmente está associado à perda auditiva, achar que os outros estão falando mais baixo, cochichando, fulaninho fala mais baixo. Não, isso já é um sintoma de que a tua capacidade auditiva já está diminuída. Nas crianças, existe até, eu já falei outra vez, o teste da orelhinha, que ele é feito a partir de 48 horas de vida, que já consegue detectar uma perda auditiva infantil. Na criança pequena, assim, ela vai demorar a falar, ela não vai ter atenção ao som, aquela coisa, a mãe chama, a criança parece que está sempre distraída. Na fase escolar, dificuldade de aprendizado, trocas de fonemas, trocas na fala, em função de não estar ouvindo 100%. São detalhes importantes que a gente realmente gosta de frisar bem, porque, na verdade, às vezes a criança, por um detalhe, está lá prestando atenção na aula, mas não está ouvindo. Exato. Ou seja, ela nem percebe. E se alguém não for lá e realmente não diagnosticar isso, fica difícil, inclusive, de resolver o problema. Fica, e quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, melhor vai ser para a criança ou para o idoso, para qualquer pessoa, em termos de qualidade de vida, no caso da criança, de conhecimento de fala, aprendizado de linguagem, é muito importante para o início de fala, fase escolar, enfim, e para o idoso, ele é como se fosse o processo contrário. O idoso, ele se isola, né? Ou a pessoa que tem uma perda numa idade adulta, ela passa por situações constrangedoras, sabe? Tem que pedir para repetir, as pessoas, eu não entendo, então vou ficar em casa. Ela acaba se isolando, não tendo vida social, deixando de ir nos lugares para não precisar passar por situações ruins. Realmente são fatos importantes do dia a dia que acabam ocorrendo e passam desapercebidos muitas vezes, mas que têm uma significância importante, principalmente para a pessoa que está passando por aquilo, porque ela acaba deixando de conviver socialmente, né, com mais tranquilidade, em virtude de uma deficiência, de um problema que pode ser corrigido. Que pode ser corrigido facilmente, né? Justamente. Nesse sentido, doutora Marjane Elias, eu gostaria de entrar agora nesse particular dos aparelhos, porque tem distinções, inclusive, que eu gostaria que a senhora enfatizasse bem, porque realmente isso significa algo que vai trazer a solução para o problema efetivamente. Claro. Assim, existem diferentes modelos e tipos e graus de aparelhos, tá? Um aparelho não cabe em qualquer pessoa, não é assim. Tem que ser feita uma audiometria, que é um exame que vai verificar qual é o limiar de audibilidade de cada um, tá? E diante disso, junto com o grau da perda auditiva do paciente, que a gente vai poder selecionar um aparelho mais indicado, tá? Quanto menor o aparelho, menor a potência dele, tá? Então, assim, pessoas que têm uma perda severa, profunda, elas não conseguem usar aparelhos, no caso desses modelos que são os pequenininhos que vão dentro do ouvido, porque ele não tem potência suficiente para suprir as necessidades do paciente, tá? Então, isso tem que ser bem avaliado, tem que respeitar a anatomia do conduto auditivo, estilo de vida do paciente, as expectativas, o que ele busca no uso de um aparelho auditivo e, principalmente, qual é a potência que ele precisa. Realmente, eu estou aqui segurando 2 modelos de aparelhos. Tá? Vocês podem observar aí, o Eduardo mostra para vocês. Um, claro, menor, com menor capacidade, evidentemente. E o maior, né, que dá um atendimento mais pleno às necessidades. E claro que isso é de acordo com cada um, é uma questão muito personalizada. E é importante que a gente destaque isso, porque às vezes as pessoas confundem. Aquela velha história, a pessoa está com uma deficiência visual, pega qualquer óculos para leitura, e não é bem assim, dependendo do grau e a intensidade, né, de necessidade de cada um, e a mesma coisa acontece com a audição. E é nesse sentido, então, que a gente dá esse destaque. Eu gostaria que, mais uma vez, tu enfatizasse, inclusive, essa questão e a importância de realmente levar em consideração essa situação. É importante assim, toda pessoa que sente dificuldade, procure um profissional de sua confiança, relate os sintomas, diga o que está sentindo. Provavelmente o otorrino vai lhe encaminhar para um exame
E aí, junto com a fonoaudióloga, vocês vão sentar e vão ver qual é o aparelho mais indicado. Não é qualquer aparelho, não é assim, meu pai ganhou um aparelho, posso usar. Os aparelhos são únicos, cada um é específico para cada tipo de perda auditiva, para cada grau de perda auditivo. Ele é confeccionado para a pessoa e para as necessidades daquela pessoa. Ele não pode ser emprestado, ele não pode pegar de alguém. Muito bem, e esse outro modelo aqui, eu quero mostrar, para você observar bem, no detalhe, eu gostaria que tu falasse sobre esse modelo aqui, Marjane. Esse é um outro modelo de aparelho auditivo, ele acaba sendo um pouco mais potente que esses. Foi como eu falei antes, existem diferentes modelos de aparelhos auditivos. Tem pessoas, que aí a gente já vai entrar em outra parte, que tem pessoas que têm otite de repetição, que têm infecção no ouvido, que tem algum problema de anatomia que a gente não consegue adaptar um aparelho intracanal que vai dentro do ouvido. Aí a gente usa o modelo de adaptação aberta. E também assim, o que eu gosto de salientar sempre, a gente tem que analisar a pessoa por pessoa. Os aparelhos muito pequenos, eles são de mais difícil manuseio. Então, se é uma pessoa que tem uma doença, uma tremedeira, alguma coisa, ela não consegue nem manusear o aparelho pequeno. Então, a gente acaba optando por colocar um aparelho um pouco maior, que vai suprir as necessidades dela auditiva e manuais também, para que ela consiga mexer no aparelho sem depender de ninguém. Realmente tem esses detalhes todos que devem ser considerados. Exato. E é claro que isso aí como eu falei antes, é uma coisa muito personalizada, porque vai depender também da adaptação das pessoas, né? Isso também é algo que não dá para generalizar, porque cada pessoa tem uma maneira de sentir as coisas, de perceber as coisas e, é claro, também de se familiarizar e até de se adaptar. E cada um tem uma expectativa quando põe um aparelho, do que vai voltar a fazer, qual vai ser a qualidade de vida que ele vai melhorar. Então, assim, a gente tem que respeitar o cliente, acima de tudo. Muito bem, bem colocado, com certeza, né? Evidentemente que a preferência é sempre daquele que vai buscar o equipamento, mas a orientação ela é fundamental. E a questão da audiometria, eu gostaria que tu resgatasse essa situação da importância de realmente fazer esse exame para buscar o diagnóstico. Tá. A audiometria é o principal exame que a gente faz para ver qual é o menor limiar de audibilidade da pessoa. Ele é feito numa cabine acústica, tá, com isolamento acústico, feito por fonoaudiólogas. Eu vou fazer um exame e vou descobrir qual é o menor som que essa pessoa consegue captar, tá? E aí eu formo um gráfico, que é o audiograma. Formando este gráfico, eu consigo ver qual é a potência que a pessoa precisa, qual a potência do aparelho que essa pessoa vai precisar usar. Sim, isso é o diagnóstico depois, então, de fazer, evidentemente, o exame. Só depois do exame, exatamente. Perfeito. E, é claro, depois outros detalhes, aí a pessoa vai conversar, né, vai ser orientada, né, e vai, claro, experimentar os aparelhos que melhor, né, se familiarizar, e aí, daí, então, evidentemente, que a Amplisol se coloca à disposição nesse sentido para atender aí a nossa comunidade. Muito bem. Marjane, claro que tem outros detalhes que eu gostaria também de referendar, que é justamente o teste da orelhinha. Eu gostaria que você desse uma ênfase importante, porque a gente sabe que as crianças estão aí nascendo, de repente, lá, um teste bem rápido de fazer, que eu gostaria que tu falasse sobre ele, e o que isso realmente representa já para diagnosticar e, claro, buscar uma solução para o problema. O teste da orelhinha, ele pode ser feito a partir de 48 horas, ele pode e deve ser feito a partir de 48 horas de vida da criança. Ele é um exame objetivo, ele é super simples, não precisa de sedação, criança quietinha, uma média de 20 minutos ele está pronto. O equipamento ele é portátil, então tu pode fazer no hospital, a domicílio, em clínicas, né, pode ir até o bebê. Não há impedimento. Não há impedimento. O profissional pode ir até o bebê, tá? E com o resultado afirmativo, tudo ok, eu posso afirmar que a criança tem um funcionamento normal de orelha média interna, sem problema. Se tiver alguma alteração, e aí vai se fazer exames complementares, vai se buscar um diagnóstico mais preciso, tá? Ele é uma triagem auditiva que as mães têm que cobrar
dos hospitais, a maioria dos hospitais fornecem esse serviço, tem que cobrar, tem que solicitar, porque ele é muito importante. O diagnóstico de surdez no Brasil ele é muito tardio, ele vai depois dos 4 anos de idade, tá? E isso para uma criança já é um tempo perdido muito grande, assim, já vai ter dificuldade de fala, vai ter dificuldade de aprendizado em função de não estar ouvindo bem. E aos 6 meses a gente já pode protetizar uma criança. Então, assim, ó, fazendo um diagnóstico precoce, com 6 meses a gente consegue colocar um aparelho no bebê e ele vai ter uma vida normal. Que maravilha, isso realmente é uma informação assim, valiosíssima, importante que a gente possa trazer para dentro do programa, e é claro, as mães aí que estão nos acompanhando nesse instante, exija lá do seu médico, do seu hospital, esse exame fundamental, né, como o teste do pezinho, tem o teste da orelhinha agora também, que traz assim um diagnóstico preciso e, claro, evidentemente já o profissional da área vai poder dar o encaminhamento necessário e a criança não vai precisar passar por nenhum drama maior, né, aguardar chegar aos 4, 5 anos para identificar problemas que depois podem acarretar outras situações, né, que não tem necessidade nenhuma, visto hoje, né, que a tecnologia e o avanço na medicina nos propicia uma série, né, de diagnósticos antecipadamente para realmente, né, dar mais qualidade de vida às pessoas e com mais tranquilidade. Com certeza. Mas, doutora Marjane Lewis, é claro, estamos chegando aos minutinhos finais, né, da nossa entrevista aqui. É uma grata satisfação recebê-la mais uma vez para falar, como eu digo, sempre de saúde, de criança, dos cuidados necessários, e claro que a audição é fundamental para a gente poder realmente interagir com as coisas todas, né? Claro que todos os sentidos são fundamentais e importantes, mas a audição, ela tem a base da comunicação, uma base da comunicação fundamental. E nesse aspecto, então, eu gostaria que tu dirigisse aí ao público que está nos acompanhando nesse instante e, claro, fizesse as tuas considerações finais. Tá. Então, as mães exijam o teste da orelhinha, tá? Procurem, fiquem atentas se seus filhos apresentam dificuldade de entender, parecem desatentos, façam um exame auditivo, busquem um diagnóstico, tá? O pessoal de mais idade que já ouviu a vida inteira e que agora está com dificuldade, não deixe a perda auditiva limitar a sua vida, tá? Busque ajuda, busque um profissional de sua confiança, faça um exame, teste um aparelho, vença o preconceito que ainda existe bastante. Hoje em dia tem aparelhos super discretos também e vão melhorar muito a qualidade de vida do usuário. Muito bem, dicas aqui, doutora Marjane Lewis, né, claro. Agradecemos mais uma vez aí pela sua participação. O silêncio de quem sofre é um pedido de proteção. Não pode haver indiferença. Juntos podemos mudar a realidade de milhares de crianças e adolescentes. Faces de dor na terra, milhões na escuridão, violência sem razão. Sei que o amor supera, o carinho pode transformar. Quem de nós vai secar a lágrima da dor? Todo carinho pra sorrir, toda a verdade pra ajudar, carinho de verdade pra sentir, carinho de verdade pra mudar. Abrace a causa, abrace uma nação, abrace a vida com o coração, abrace o sonho da canção. Carinho de verdade pra sentir,
carinho de verdade pra mudar. Deixe uma porta aberta Pra quem quer recomeçar, pra quem quer realizar. a força do bem supera. Oportunidade é transformar. Quem de nós vai secar a lágrima da dor, da dor? Todo carinho pra sorrir, toda verdade pra ajudar, carinho de verdade pra sentir, carinho de verdade pra mudar. Abrace a causa, abrace uma nação, abrace a vida com o coração, abrace o sonho da canção. Um carinho de verdade, Uma oportunidade. juntos pelo amor, juntos, todos juntos contra todo carinho pra sorrir, toda verdade pra ajudar, todo carinho pra sorrir, toda verdade pra ajudar, carinho de verdade pra sentir, carinho de verdade pra mudar. Abrace a causa, abrace uma nação, abrace a vida com o coração, abrace o sonho da canção.